Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, pelo Lar Espírita Casa do Samaritano. Mais uma vez, estamos aqui juntos para refletirmos um pouco sobre as palavras do nosso Mestre amado Jesus. Esses momentos iniciais, peço a todos que se certifiquem de estarem próximos ao Evangelho e de terem reservada a sua água para a fluidificação. A realização do Evangelho vem sendo uma experiência extraordinária para todos nós da Casa Espírita, e para todos aqueles que testemunham os benefícios de, pelas manhãs, ouvir, refletir e conversar um pouco sobre os ensinamentos que encontramos nas Sagradas Escrituras. É importante entendermos que esta luz que se derrama sobre nós com a autorização da espiritualidade, dos nossos mentores e o auxílio dos irmãos que sempre buscam nos auxiliar nos momentos difíceis, cobre toda a nossa casa, os nossos familiares, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos filhos, e com a força do nosso pensamento, com a magnitude do nosso amor, transmitimos a todos aqueles que conosco estão conectados. Portanto, é essencial que nos concentremos em todo o amor que podemos fazer, em toda a ajuda que podemos dar, e a todos aqueles a quem podemos transmitir essas ondas, essas vibrações de amor, de misericórdia, de compaixão, porque todos nós, irmãos, irmanados, nesse momento, estamos juntos na busca de uma elevação espiritual. E aqui, como caminhadores dessa jornada, estaremos sempre nos auxiliando uns aos outros. Vamos, portanto, nesse momento, já vendo aqui as entradas dos nossos amigos, dando boas-vindas, dando bom dia a todos, vamos iniciar o nosso Evangelho com a nossa prece inicial. Se preferirem, podem fechar os olhos, concentrando o pensamento na imagem de Jesus, com seu semblante eterno, generoso, amoroso, olhando diretamente nos nossos olhos. E ao mesmo tempo que concentramos nosso pensamento no Mestre Rabino, deixemos que o nosso coração possa fluir todo o amor, possa fluir toda generosidade, e deixemos aos poucos que dissipe todos os sentimentos negativos. Se preferirem fechar os olhos, iniciaremos a nossa prece inicial da seguinte maneira: Pai eterno e misericordioso, lança tua luz sobre todos nós, que neste momento estamos direcionando a Ti todo o nosso sentimento de esperança, de boa-ventura, que nossa vida possa ser ainda constantemente iluminada
pelos teus ensinamentos, pelo teu amor, pela tua generosidade e, acima de tudo, pelo teu perdão. Somos muito pequenos, somos muito imaturos e buscamos o teu conhecimento como alguém que tem muita sede e precisa se alimentar nessa fonte maravilhosa que é o teu amor, as tuas palavras e o teu perdão. Que assim seja. Graças a Deus. Meus queridos amigos, o texto que nos coube hoje é o texto do capítulo 15. 16. Estava tudo marcadinho, né? Capítulo 15. Capítulo 16, desculpe, item 8. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver. Se não considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é essa. Por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um pouco matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Adquirindo isso, pergunta-se por que Deus a dá às pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse, por sua própria experiência, a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem, nem ao mal, sendo que não seria senão um instrumento passivo e responsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há a impossibilidade material de que todos tenham ao mesmo tempo, que aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo com isso sofreria, cada uma possui a seu turno. Quem não a tem hoje, já a teve, ou terá numa outra existência.
e quem a tem agora poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo por dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Mas se em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivos para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos nem com as leis santuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmo, quando os homens se regerem pela lei da caridade. O texto foi um pouco mais longo hoje, obviamente uma passagem extremamente interessante e que nos traz inúmeros pontos a refletir. Questiona-se muito, e acredito que todos nós um dia nos perguntamos: por que há tantas desigualdades no mundo? Por que em alguns países as pessoas vivem uma vida de miséria? Por que em alguns bairros, em algumas cidades, por todos os cantos onde olhamos, encontramos a miséria, encontramos a pobreza? E a história nos conta que essa cena sempre se repetiu. Quando é apenas história, não nos tocamos tanto. Mas quando vemos com nossos olhos crianças com fome, chorando e pedindo ao pai e à mãe o que comer, isso nos toca fundo no coração, isso nos atinge a alma. E aí nos questionamos: qual o sentido da justiça divina? Será que Deus quer que essa criança passe essa dificuldade? Será que essa criança que morre de fome morre com a permissão do nosso Pai? E aí buscamos entender onde está o amor, onde está a misericórdia de Deus. Chegamos a esse ponto, meus irmãos, de duvidarmos da justiça divina, de duvidarmos daquilo que Deus nos coloca como ensinamentos. Em uma determinada passagem do texto, resta claro que a nossa visão muitas vezes é obtusa, a nossa visão muitas vezes ela é circunstancial. Assistimos a um trecho do pequeno filme e imaginamos conhecê-lo todo. Identificamos uma realidade que muitas vezes se mostra na nossa existência atual, mas como somos cobertos pelo manto do esquecimento, quando chegamos no orbe terrestre, a fim de lançar novamente o nosso destino nas provas e nas expiações, esquecemos que em outras oportunidades, que em outras vidas, que outras experiências, tivemos também algumas possibilidades de ajudar, de auxiliar,
e de sermos ajudados. A distribuição de bens e de riquezas não deveria ser uma preocupação nossa, porque estamos invertendo todo o sentido do que realmente é importante. Questionamos Deus pelos bens materiais que me faltam. Mas o que na realidade, essencialmente preciso, está dentro de mim. É o ser. O que é riqueza para a existência material não significa nada para a existência espiritual. Passamos muitas vezes dias e dias trabalhando, nos esforçando, nos dedicando para construirmos um patrimônio físico, para comprarmos carros, roupas novas, aparelhos de última geração, fazermos viagens internacionais. Nos preparamos para tudo que é material. Mas quantas vezes por dia nós nos preocupamos em construir o nosso patrimônio espiritual? Muitas vezes não nos falta o dinheiro, mas nos falta o equilíbrio. Tenho tudo que quero, tenho tudo que preciso, mas não sou feliz. O meu patrimônio físico eu posso construir com o trabalho. O espiritual também, só que é um trabalho diferente. É um trabalho de olhar para dentro de si. E quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós percebemos que a distribuição pode não ter sido equitativa do ponto de vista material, mas que Deus colocou dentro de cada um de nós as mesmas sementes. A semente do amor, da compaixão, a semente da misericórdia, a semente do perdão. E cabe a nós desenvolvermos esse árduo trabalho de regar essas sementes para que elas possam germinar, para que nós possamos ser o terreno fértil onde essas sementes irão se desenvolver, irão crescer. Esse é o grande trabalho da lavoura da vida. Esse é o grande trabalho da lavoura do desenvolvimento espiritual, do nosso desenvolvimento emocional. E quantos são os que trabalham nesse sentido? Alguns dos nossos irmãos demoram mais para compreender que a verdadeira riqueza não é a riqueza material, mas a verdadeira riqueza está dentro de nós mesmos. É o presente que Deus nos deu. Leva essas sementes, faz com que brotem, com que germinem, com que floresçam, com que cresçam. E aí você vai encontrar o verdadeiro caminho da paz, da felicidade. A verdadeira felicidade não está no ter, mas no ser. No ser humano. Ser humano é amar. Ser humano é agir com amor em relação aos nossos irmãos. E da mesma forma, carregam em si as mesmas sementes. Mas as minhas sementes crescem quanto mais eu as rego, quanto mais eu cuido do solo. Cuidar do solo significa vigiar e orar. Estamos vigilantes? Vigiamos o nosso pensamento? Percebemos que muitas das ideias que nos vêm à cabeça não nos pertencem? Muitas vezes somos bombardeados por pensamentos, alguns extremamente absurdos, mas se não vigiamos para fazer a diferenciação entre aquilo que é o certo e é o errado, nós poderemos acumular na nossa cabeça um crescente número de informações que nos atordoam, nos tiram do foco, nos tiram da determinação, nos fazem inclusive questionar a justiça de Deus. Olhar para o mundo exterior, sem antes olhar para o mundo interior, pode provocar uma distorção da imagem. O grande universo que temos que conhecer
Não é o mundo que está fora de nós. Não são os planetas, as galáxias, os universos. Existe um outro mundo tão grande quanto dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos e dentro das nossas emoções. E poucos conseguem ter acesso a esse mundo. Para fazer germinar essas sementes, sejamos vigilantes. Que nós possamos conduzir os nossos pensamentos, já que não podemos controlar o que entra, podemos controlar o que fica. Dispensarmos os pensamentos de ódio, dispensarmos os pensamentos de rancor, dispensarmos os pensamentos do não perdão, dispensarmos os pensamentos da vingança, da inveja, dispensarmos o orgulho, dispensarmos a vaidade, que são ervas daninhas. Vamos extirpar o nosso solo fértil dessas ervas daninhas. Vamos adubá-lo com os nossos atos. Vamos adubar com a caridade. Vamos adubar com a generosidade. Vamos adubar com a humildade. Sermos humildes não significa sermos menores do que ninguém. Sermos humildes significa não acharmos que somos superiores a alguém. E também não somos inferiores. Todos nós estamos em uma mesma condição. Cada um carregando as suas sementinhas. E cada um nutrindo as sementes que entende mais conveniente. Nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos garante o poder de escolha. Escolhemos o que fica nos nossos pensamentos. Escolhemos as emoções que carregamos no nosso coração. E com isso, podemos garantir um terreno fértil, um terreno propício para o desenvolvimento das sementes da verdadeira riqueza. Quando eu amo, não existe angústia no meu coração. Quando eu compreendo, não existe angústia no meu coração. Esse é um trabalho difícil. Esse é um trabalho árduo. Quantas e quantas vezes voltamos para aprender que a verdadeira lição da vida não é construir o patrimônio de fora, mas o patrimônio de dentro. E essa riqueza Deus deu a todos. Quantos são os pobres felizes, porque percebem que o ter não tem tanto valor quanto a felicidade que eles possuem. Quantos são os ricos, infelizes e deprimidos, porque não encontram nas riquezas materiais o conforto dos seus sentimentos, das suas angústias emocionais. A verdadeira riqueza, meu irmão, ela está distribuída por todos nós. As riquezas materiais são apenas experiências. Passamos por momentos de dificuldade e também passamos por momentos de fartura. Mesmo que não lembramos, em virtude de outras existências que a memória não nos permite retomar. Mas todas essas experiências físicas são provas para que nós, seres humanos, espíritos que vivem uma experiência material, possamos mostrar a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de ajudar, a nossa capacidade de perdoar. Podemos demonstrar que não somos orgulhosos, que não somos invejosos e que essencialmente podemos resumir tudo à prova de que possamos amar os nossos irmãos assim como amamos a nós mesmos. Essa é a verdadeira lição. Por isso que estamos aqui. Deus nos dá a oportunidade de desenvolver o amor. O amor não é só um sentimento. O amor é uma ação. Ah, mas eu não sinto amor. Você trabalha para sentir esse amor? Vamos fazer um teste.
Procurem ser amorosos, procurem ser delicados, dedicados, compreensivos. Procuremos não reclamar. Façamos um teste. 1 semana sem reclamar. 1 semana sem se queixar. 1 semana sem falar mal de ninguém. Façamos o teste. Vocês vão ver que é difícil. Nas primeiras horas a gente fica se questionando, meu Deus, eu não vou conseguir ficar sem reclamar, eu não vou conseguir ficar sem falar de alguém. Mas façam um teste. E vocês vão perceber que todo o ambiente ao seu redor muda. As pessoas mudam. A situação muda. Porque quando você reclama, você transmite a negatividade e recebe de volta toda a negatividade. Quando você critica o outro, você descarrega toda a sua inveja, todo o seu despeito e recebe em troca do mundo a mesma energia. Nós somos energia. Somos aquilo que emanamos. Detemos aquilo que queremos. Somos aquilo que pensamos. E esse é o grande trabalho. É muito difícil, não é fácil. Não pensem que estou aqui com esse ar professoral tentando ensiná-los algo que já faço. Ao contrário, é uma estratégia que busco fazer, mas que erro todos os dias. Mas, meus irmãos, esse é o segredo que Deus nos deixou. Amar, perdoar, compreender, não criticar, não reclamar. Lembrem de São Francisco. É perdoando que se é perdoado. É amando que se é amado. Então, as lições estão à nossa disposição. Muitas vezes não entendemos que o verdadeiro milagre inicia-se dentro da gente. Deus nos dá os instrumentos, mas cabe a nós realizar o trabalho. Sem esse trabalho, não existe resultado. E eu não posso fazer por vocês, nem vocês podem fazer por mim. Mas juntos podemos nos ajudar. Juntos podemos nos lembrar sempre. Meus irmãos, a verdadeira riqueza está dentro de nós. A verdadeira riqueza somos nós, o milagre da vida. E Deus deixou em todos nós a semente do desenvolvimento espiritual, com amor, com a caridade, com a misericórdia, com o perdão. Vamos regar as nossas sementinhas, vamos propiciar um campo fértil para que elas possam crescer e se desenvolver. Que nós possamos juntos seguir sempre esse caminho, crescendo e desenvolvendo as nossas riquezas, nosso amor. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, o texto foi um pouquinho mais comprido hoje, né? E os comentários também. Eu rapidamente agradecer aqui Elisa, Lara, Bruna, Letícia, Aurélio, Thaís, Jaqueline, Igor, Letícia, Debinha, enfim, Léo, meu querido Léo, forte abraço, meu irmão, Eliette, enfim, a todos os que estão presentes aqui, agradeço imensamente a oportunidade de passar esse momento com vocês. Vamos encerrando o nosso Evangelho de hoje com a nossa prece final. Mais uma vez, acalmando os nossos pensamentos, concentrando nosso
a nossa sintonia em Deus. E assim, encerramos mais um Evangelho de hoje, sob a Tua proteção, meu Pai. Inspirados na Tua mensagem de amor e com a permissão da equipe espiritual da Casa Lar Espírita Casa do Samaritano, agradecemos por mais essa oportunidade de dividir com os nossos irmãos a Tua Palavra. Que nós possamos ser terreno fértil para que o Teu amor germine e que a nossa verdadeira riqueza possa ser refletida e colhida, a fim de que possamos desenvolver o nosso patrimônio espiritual, possamos galgar a existência em outros mundos, mundos de progressão, e um dia todos estaremos lá. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas um dia todos nós estaremos lá. Então que Deus ilumine a todos vocês, que nossa casa seja um lar de amor, misericórdia, perdão e de comprometimento com o nosso trabalho de desenvolvimento individual e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Quem colocou a água aí para fluidificar? Já está na hora de tomarmos a certeza de que todas as boas vibrações e de que possamos encontrar essa água que supre nossas necessidades físicas, o unguento para as nossas necessidades espirituais também. Que assim seja. Deus nos abençoe.